de volta agora para falar sobre superexposição de crianças na internet. Porque, ainda que pareça uma situação engraçada, pode se tornar algo prejudicial para a saúde psicológica das crianças. Doutora, sobre esse assunto do vídeo que foi postado, ainda que tenha sido alguém próximo a elas, que era a madrinha, eu acho que de uma das crianças que postou o vídeo, ela disse até que nem esperava essa repercussão toda. Ela poderia ter feito isso mesmo com autorização dos pais? Como é que se dá essa questão do direito da criança na internet? Do ponto de vista legal, deveria haver o consentimento prévio, tá? Por parte dos pais ou responsáveis legais para a veiculação da imagem. Sobretudo porque existe o aspecto do constrangimento vexatório. Houve, nas próprias redes sociais, a opinião foi polêmica. Parte concedendo uma questão de humor, outra parte criticando a própria exposição. Existem situações em que há vedação total de informação, como eu já referi, quando há envolvimento de uma adolescente em uma situação que diga respeito a um comportamento ilícito, à prática de um ato ilícito. E qualquer situação ofensiva à dignidade da pessoa, em que a imagem veiculada ofenda a dignidade, a honra, a intimidade e a privacidade. É o caso concreto. O dano que isso provoca a pessoa que é atingida, cuja imagem foi violada, é passível de reparação pelos meios jurídicos, seja por uma ação de indenização e, dependendo do conteúdo veiculado, pode se configurar crime. A veiculação de imagens íntimas, envolvendo questões sexuais, vai repercutir também na esfera criminal. O ponto é quando a própria pessoa posta, quando o próprio indivíduo se expõe devidamente, que é o outro lado que a gente tem hoje dessa vivência virtual, em que muitas das vezes as pessoas têm realidades paralelas, a sua vida real, concreta, e a sua vida nos meios virtuais. E às vezes ela própria se coloca numa situação ofensiva ou constrangedora. Mas qualquer ofensa a um bem jurídico, a um direito, inclusive o direito à imagem, é passível de reparação pelos meios jurídicos cabíveis, inclusive indenização civil. Então, a princípio, não deveria ter havido a veiculação, muito menos sem um prévio consentimento, que a gente não sabe, eu não sei até onde houve esse prévio consentimento dos pais ou responsáveis legais. E também, em algumas situações, eu repito, pressupõe a própria autonomia da vontade da criança ou do adolescente. Os pais podem achar bonito, podem achar engraçadinho e postam. Eu dei o exemplo do meu filho. Ele hoje tem plena consciência de que ele tem o direito, a imagem dele a ser preservada, mesmo que no evento familiar. Mesmo que numa viagem de férias comigo, ele não me permite postar sem que ele antes observe, classifique e autorize. Então, ele já exercita esse seu direito fundamental. Iolete, as crianças, diante dessa repercussão, criaram até um Instagram, né, que já tem, em 24 horas, elas conseguiram mais de 130 mil seguidores. Como é que fica para duas crianças de 3 e 6 anos que ainda estão em formação, descobrir que elas se tornaram famosas por uma situação de briga, de um desentendimento entre elas? Então, é uma situação bastante complexa, porque não é uma iniciativa delas mesmas, elas não têm condição autônoma de avaliar se querem isso e que impacto isso pode ter nas suas vidas, né? Então, por isso, eu digo que é uma situação complexa e muito delicada. Os pais têm uma grande responsabilidade, né? Em especial porque, como esse mundo virtual é algo muito recente nas nossas vidas, muitos de nós não têm a dimensão da influência que isso pode ter sobre a gente, sobre a construção da nossa identidade, né? E aí, pensando em crianças, né? O processo de formação, de desenvolvimento da sua personalidade, da sua autoimagem, pode ser afetado por essa superexposição. E, como a gente já falou antes, né, o que cai na rede social está lá para sempre. A gente perde o controle sobre as informações, sobre as imagens, sobre os vídeos. E já temos muitas histórias complicadas, histórias até trágicas, né, de adolescentes que se suicidaram ao receberem como resposta nesse ambiente
à violência, né, às críticas, a uma exposição que parece brincadeira, que parece humor, mas que afeta diretamente a autoestima dessas pessoas, né? Então, é uma situação bastante complexa e em razão disso é que a legislação coloca esses limites que a promotora está se referindo, né? Então, não podemos expor crianças e adolescentes dessa forma, independente de ser pai e mãe, né? Há uma responsabilidade que deve ser cobrada dessas pessoas, né? É verdade. A gente ainda tem participação, né, Rayana? Temos participação. A Alessandra Vieira, do bairro da Sacramento. Ela diz: promotora, a exposição prejudica muito as crianças, pois elas ficam muito à mercê. Isso seria um crime? É sempre o caso concreto. A gente hoje tem a questão da exposição no ambiente virtual, mas a exposição nos meios de comunicação não é do nosso presente atual. A gente tem situações aí de celebridades que postaram seus próprios partos, expondo seus filhos desde o momento em que vieram ao mundo. Existem concursos hoje de meu filho digital influencer, meu filho youtuber. Eu convivo com outros adolescentes, com crianças, e o sonho de muitos deles hoje é se tornar uma celebridade nas redes sociais. Então, muitas das vezes, a iniciativa deles criarem os seus perfis, fazerem seus streams, que eu aprendi há pouco tempo, que essa questão da monetização. Muitas crianças e adolescentes, o sonho deles é já conseguir ganhar dinheiro com as suas postagens nos seus canais de YouTube, no Instagram, TikTok, todas essas redes sociais. E também a exploração. Há pouco tempo, a França foi o primeiro país a regulamentar essa questão do trabalho, seja artístico, seja o trabalho na internet, por crianças e adolescentes, como no passado nós tínhamos, de crianças, artistas, cantoras, atrizes, né, no cinema, na televisão, e é uma realidade que se perpetua. E como bem coloca a Iolete, o impacto e a necessidade de um acompanhamento que precisa haver na vida, no cotidiano desses meninos, que vai mudar, que vai ser bastante impactado com a imersão dele no mundo dessas redes sociais, para que não haja prejuízo na sua escolarização. Muitos têm a vocação dessa questão da comunicação desde muito cedo e querem vivenciar isso, também expresso. Muitos são explorados pelos pais, tanto que na lei francesa já há previsão, por exemplo, de todo o ganho na internet ir para uma conta que a criança e esse adolescente só vão poder efetivamente usufruir a partir da maioridade, para exatamente evitar o que sempre acontece, dos pais se aproveitando da fama e do dinheiro que esses pequenos astros, né, da internet vão oferindo ao longo das suas atividades nas redes sociais, inclusive com marketing, com patrocínio de muitas empresas que, logicamente, também têm o público infantil como seu cliente. A gente tem mais participação. A Ana de São Brás, ela diz: como avaliar o comportamento dos pais que participaram de um programa televisivo neste domingo expondo as filhas? Quer falar, Iolete? Então, como a gente disse, né, independente desse papel de pai, mãe, a gente não pode fazer qualquer coisa na vida dos filhos. Esse exercício da paternidade e da maternidade, ele também traz responsabilidades no cuidado e na proteção dos nossos filhos e filhas, né? Por isso, essa questão da exposição da vida privada, ela é muito prejudicial e ela já é apontada, tanto do ponto de vista legal, quanto também do ponto de vista psicológico, né, quando a gente acompanha o desenvolvimento das pessoas, como algo muito sério, porque tem repercussão na vida das pessoas. E existem muitos casos conhecidos aí de pessoas famosas, né, que tiveram essa exploração, sofreram essa exploração financeira, comercial por pais e mães, e isso trouxe muita infelicidade, muito comprometimento na sua qualidade de vida, né, na vida adulta ou na juventude. Então, são atitudes muito sérias e os pais e mães precisam ter consciência disso, precisam ser orientados, né, e muitas vezes até cobrados pelo Estado, porque quando a família falha nessa proteção, o Estado, a sociedade são responsáveis pelo cuidado e proteção a crianças e adolescentes, porque é muito sério, né? Crianças e adolescentes têm uma autonomia relativa e estão em desenvolvimento.
Por isso a necessidade de que elas sejam, ou eles sejam, protegidos pelos adultos, em especial pela família, mas também pela sociedade e pelo Estado. Ok, a gente ainda tem mais uma pergunta, né, Rayana? Temos sim o Diogo Santos, do bairro do Jurunas. Ele diz: chamando as crianças de famosas, a gente não pode estar estimulando outras crianças de uma forma negativa? Fale, doutora, por favor. É o que eu pontuei, essa questão da visibilidade do trabalho infantil, porque isso não deixa de ser um trabalho, na medida em que aquele menino tem horário, tem que produzir os vídeos, as suas manifestações na internet em troca de uma monetização que é paga pelos provedores, ele vai estar exercendo uma atividade laboral, que inclusive é proibida pela nossa legislação. Se há exploração dessa mão de obra de forma inadequada, os pais estão sujeitos à responsabilização, como também os meios de comunicação em que isso eventualmente seja veiculado. Mas é um dilema antigo. É como eu pontuei, na década de 80 era a realidade dos meninos nas artes em geral, na música, na televisão, no cinema. Existiu agora há pouco tempo a polêmica de um filme francês que toca, né, na questão exatamente desse conteúdo inadequado, desse acesso inadequado à internet, que o filme foi classificado por muitos como pornográfico. Se tentou até a proibição da veiculação no país. E eu assisti o filme e entendi perfeitamente a mensagem que a diretora quis passar com o filme, exatamente do alerta. Como é que eu vou poder alertar a questão da imagem inadequada de adolescentes se eu não mostrar quais seriam essas imagens inadequadas? É claro que durante a produção do filme eu vi todo um debate, eu também fui atrás de informações sobre isso com as próprias crianças, atrizes, mas como se produziria um filme com adolescentes e com crianças tratando sobre temas de violação de direitos, se não com as próprias crianças e adolescentes? Então, é o caso concreto que, logicamente, que numa situação em que se observe que, de fato, o pai, o responsável legal, o provedor da internet ou qualquer outra pessoa tenha atuado de modo excessivo, ele vai responder. Mas, concretamente falando, vai haver na prática um dilema. Porque há também, muitas das vezes, a necessidade de comunicação, de expressão. Isso é personalidade do indivíduo. Existem crianças, hoje nós tivemos um evento sobre a questão da pactuação dos compromissos dos candidatos a prefeito de Belém, com a participação de duas meninas. Uma menina de 9 anos, uma criança, e uma adolescente de 14 anos de idade, ambas com o consentimento dos pais, que estavam ali, espontaneamente, que deram um show na sua expressão, inclusive falando com os candidatos a prefeito. Então, nós tivemos, logicamente, todo esse cuidado, mas como é que a gente vai tratar de direito de criança e adolescente? O ideal, por exemplo, nessa nossa entrevista, é que a gente tivesse aqui. A fala, com certeza, da criança e do adolescente seria absolutamente diversa da nossa, porque a sua visão de mundo é bem diferente e nós aprendemos com eles também. Eu já vou anotar aqui para a gente já ficar como sugestão para a próxima entrevista. Rayana, ainda tem mais, né? Temos sim agora uma participação vinda por telefone, olha. É assim: por que é permitido crianças em novelas e programas, até mesmo fora do horário, que seria a partir das 10 horas da noite? A pergunta é do Leônidas Loureiros. Iolete. Então, existem muitas disputas nesse sentido, na regulamentação, na definição das regras, em relação ao trabalho artístico, ao trabalho no âmbito do esporte. O CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, já chegou a publicar uma resolução sobre isso, e essa resolução foi questionada na Justiça, porque ela mexe com interesses comerciais, né? Essa resolução tratava especificamente da situação do futebol, dessas escolas de futebol, e cobrava, né, dos clubes uma proteção às crianças, para não chegar a acontecer o que aconteceu com o clube do Flamengo, né, e que, infelizmente, vários adolescentes perderam a vida ou adoeceram naquele episódio do incêndio. E no mundo artístico, né, existe uma exploração do trabalho infantil e que coloca acima de tudo, né, o lucro, né, a possibilidade da produção de lucro, de dinheiro, e, em segundo plano, a proteção à infância e à adolescência. Em relação à regulamentação, a gente tem, por exemplo, a lei da classificação indicativa dos programas de TV, tem uma classificação indicativa dos filmes, né, de produtos audiovisuais voltados para a infância e adolescência.
No entanto, nós sofremos uma derrota muito recentemente, que foi a liberação em relação ao horário de veiculação. Né? A lei continua em vigor no sentido de que tem que indicar, né, um produto recomendado para pessoas de tal faixa etária, né? Nos filmes tem essa indicação, mas a televisão ficou liberada para exibir a hora que quiser. Né? Não existe mais essa vinculação de horário, e isso é muito prejudicial. Uma discussão muito importante é que o nosso país tem mais de um fuso horário, e aí se constrói a programação com base no horário de Brasília, mas na região norte existem outros fusos horários, tem o Acre, o Amazonas, que tem 1 ou 2 horas de diferença em relação a Brasília. E aí, muitas vezes, uma novela que passaria bem mais tarde, nesses estados passa bem mais cedo, e expõe crianças e adolescentes. Né? Então, existem essas disputas estabelecidas no âmbito político no nosso país, em que tem ganhado, né, infelizmente, aqueles que têm dinheiro, que é a indústria do brinquedo, a indústria da publicidade, são os grandes clubes de futebol, principalmente na área do esporte, né, e a legislação, né, apesar dela já ser suficiente, né, se a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente para a proteção, mas essa proteção exigiria outras políticas, que a gente não tem conseguido, enquanto Estado, né, brasileiro, implementar, executar, porque não se prioriza a proteção a crianças e adolescentes, de fato, nas ações de muitos governos. Né? Agora, tem uma pergunta, vou começar com a senhora, doutora. Já houve situações em que eu recebi vídeos de pessoas que queriam, por exemplo, ajudar a encontrar um abusador. Vamos supor, uma criança no supermercado foi vítima de um pedófilo e pegaram o vídeo, as imagens do supermercado e começaram a divulgar, vamos descobrir onde é que está esse monstro. Mas ninguém se preocupou em proteger o rosto da criança. A gente vai com aquele intuito de precisamos prender esse homem, mas ninguém se preocupa em como fica o psicológico daquela família que sabe que a criança passou por aquela situação e que está sendo exposta para o Brasil inteiro, que a gente não sabe daquele vídeo. Houve uma outra situação também, um vídeo de 3 crianças simulando um ato sexual e parecia ser um adulto filmando. E aí a pessoa que me enviou o vídeo, eu imediatamente apaguei, porque eu fiquei tão chocada, porque poderia ser meu filho, e ela pegou e disse assim, olha só, tão pequenos e já sabem o que deve ser feito. E aí eu apaguei o vídeo e falei para ela assim, se fosse seu filho, você ia achar engraçado? E será que essas 3 crianças, uma delas, ou talvez até as 3, não estão sendo vítimas de um abuso sexual e estão reproduzindo aquilo que fazem com elas? Então, assim, qual é o cuidado que a gente precisa ter quando a gente recebe esse material no WhatsApp, com o intuito de talvez mostrar que crianças já estão adultas, ou no intuito de ajudar a descobrir, a aprender a pessoa que está ali praticando uma violência sexual, por exemplo? O correto é encaminhar para as autoridades competentes. Eu recebo muitas, apesar de o meu setor hoje não ser, dentro do Ministério Público, o setor de recebimento de denúncias, mas pelo cargo que eu exerço, eu recebo direto vídeos envolvendo situações de violência contra a criança e adolescente, até de outros países. Às vezes eu assisto, eu vejo o sotaque, eu digo, isso não é no Brasil. Isso aqui é fora do país, pelo sotaque das pessoas que a gente... E às vezes o sotaque mesmo regional, que eu verifico logo que não é aqui no estado do Pará. A legislação não permite esse tipo de exposição indevida, nem após a morte. A própria exposição de um cadáver em situação de indignidade não deve ser veiculada. Então, é a responsabilidade das pessoas de não levar adiante. Exatamente, se for para encaminhar para as autoridades com competência para apurar e responsabilizar quem está veiculando indevidamente. Essa questão do trabalho artístico foi como eu pontuei antes. A legislação ela vai dizer, se for imprescindível para a obra artística a presença de uma criança, pelo personagem, tem que se contratar uma criança, não vai poder ser um mini adulto. A questão do horário também, eu digo a vocês, muitas crianças e adolescentes hoje não têm interesse pela televisão. Isso é da nossa época. A maior parte deles hoje é na internet. E a internet não tem horário. Ela tem a classificação etária, mas ela não tem horário. Eles podem assistir 24 horas por dia. Do ponto de vista da prevenção, o melhor caminho é a orientação.
É, de fato, conversar abertamente, respeitando o desenvolvimento da faixa etária, a respeito de todos esses perigos, vamos colocar assim, e realidades do mundo. O meu filho, desde muito pequeno, eu nunca usei controle de sites de internet como alguns pais utilizam. E eu respeito quem utiliza. Eu nunca utilizei para controlar o acesso dele, mas sempre conversei. Ele, desde muito pequeno, sabia o que era permitido. Tanto que, às vezes, a gente vendo algum filme, ele colocava a mãozinha no rosto, como que instintivamente, isso aqui não é para mim. Ele já sabia que era algo inadequado para a idade dele, mas ele sempre teve a liberdade de conversar comigo. Então, a gente vem de uma geração em que os pais não conversavam conosco, sobretudo sobre assuntos tabus, como a sexualidade, que é algo da vivência, inclusive, de crianças, dependendo da personalidade. Nós precisamos conversar abertamente, exatamente para não ir num viés de proibir, de recriminar e de culpabilizar, porque, inclusive, também a criança, ela é o quê? Da descoberta, da curiosidade. Tudo que é proibido desperta a curiosidade. Então, o ideal é conversar abertamente e dentro, logicamente, respeitando a faixa etária, sobre os assuntos que elas vão encontrar. Se não na presença dos pais, ainda tem isso, os pais não estão. Tem crianças que os pais proíbem, quando elas vão para a escola, elas acessam o conteúdo dos colegas, entendeu? É verdade. Doutora, muito obrigada pela sua participação. É um assunto que a gente renderia um programa inteiro, mas a gente vai encerrar aqui. Obrigada mais uma vez. E, Olete, muito obrigada também. Obrigada por todas as considerações que você fez, tá bom? Excelente. Tá joia. Bom, Estamos à disposição. tá bom, muito obrigada. A gente vai para um intervalo agora e na volta tem muito mais Sem Censura para você. Não sai daí.